Bem-vindos a um capítulo crucial da história do século XX, o Tratado de Ribbentrop-Molotov. Um acordo secreto entre duas potências aparentemente opostas que moldou os destinos de nações inteiras e lançou o mundo em um dos conflitos mais devastadores que já testemunhou. No período entre guerras, a Europa estava em tumulto. A Primeira Guerra Mundial deixou um rastro de destruição e insatisfação, enquanto o nacionalismo fervia em muitas nações. Enquanto isso, líderes autoritários surgiram em países como Alemanha e União Soviética, cada um com sua própria visão de como remodelar o mundo à sua imagem. Embora o nazismo e o comunismo sejam frequentemente considerados ideologias opostas devido às suas diferenças fundamentais em termos de raízes ideológicas, objetivos políticos e métodos de governo, há algumas similaridades que podem ser observadas em seus regimes. Tanto o nazismo quanto o comunismo eram regimes autoritários altamente centralizados, nos quais o poder estava concentrado nas mãos de um líder ou de um partido político dominante. Adolf Hitler e Joseph Stalin exerceram um controle absoluto sobre seus respectivos regimes, tomando decisões políticas, econômicas e sociais de forma autoritária. Tanto Hitler quanto Stalin foram promovidos como figuras carismáticas e quase divinas dentro de seus regimes. Eles cultivaram um culto à personalidade em torno de si mesmos, retratando-se como líderes infalíveis e venerados. Suas imagens eram propagandeadas e extensivamente usadas para consolidar o apoio popular e manter o controle sobre a população. Tanto no nazismo quanto no comunismo, houve uma intervenção significativa do Estado na economia. Enquanto os nazistas adotavam uma forma de capitalismo de Estado, permitindo a propriedade privada sob estrita supervisão e controle do governo, os comunistas buscavam a abolição da propriedade privada dos meios de produção em favor da propriedade coletiva. Ambos os regimes empregaram propaganda extensiva e censura para controlar a informação e moldar a opinião pública. O controle da mídia e a disseminação de mensagens ideológicas eram ferramentas essenciais para manter o apoio popular e suprimir a dissidência. Tanto os nazistas quanto os comunistas suprimiram brutalmente qualquer forma de oposição política. Opositores políticos, dissidentes e grupos minoritários foram perseguidos, presos e, em muitos casos, executados. Campos de concentração e gulags foram estabelecidos para punir e eliminar aqueles considerados inimigos do Estado. Tanto o nazismo quanto o comunismo buscaram expandir sua influência e domínio além de suas fronteiras nacionais. Hitler buscava estabelecer um império alemão expansivo por meio de conquistas militares, enquanto Stalin promovia a expansão do comunismo por meio da exportação da revolução e da criação de estados satélites. Adolf Hitler, o líder do partido nazista na Alemanha, estava determinado a expandir o domínio alemão sobre a Europa. Joseph Stalin, o líder comunista da União Soviética, também buscava aumentar a influência soviética. Ambos viram oportunidades e ameaças em potencial no outro, levando a negociações secretas que culminaram no infame Pacto Ribbentrop-Molotov. No Pacto Ribbentrop-Molotov, assinado em agosto de 1939, a Alemanha nazista e a União Soviética concordaram em não agredir uma a outra e dividir a Europa Oriental em esferas de influência. Isso permitiu que Hitler invadisse a Polônia com relativa impunidade, dando início à Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia em setembro de 1939 marca o início da Segunda Guerra Mundial, e o Tratado de Não Agressão Germano-Soviético, mais conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop, desempenhou um papel crucial nesse evento histórico. Este pacto, assinado entre a Alemanha nazista de Adolf Hitler e a União Soviética de Joseph Stalin,
surgiu como resultado de interesses políticos e estratégicos comuns, apesar das ideologias opostas que supostamente representavam. A situação política na Europa na década de 1930 estava turbulenta. Após a Primeira Guerra Mundial, a Polônia havia se tornado uma nação independente, mas sua localização estratégica entre a Alemanha e a União Soviética tornava objeto de interesse para ambas as potências. Adolf Hitler, o líder do Partido Nazista Alemão, estava determinado a expandir o território do Reich e reunir territórios considerados historicamente alemães. Enquanto isso, Joseph Stalin, o líder soviético, buscava garantir a segurança de suas fronteiras e expandir a influência comunista. O Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em 23 de agosto de 1939, estabeleceu uma aliança aparentemente improvável entre a Alemanha nazista e a União Soviética comunista. No entanto, mais do que uma aliança ideológica, o pacto foi motivado por interesses pragmáticos. Uma cláusula secreta do tratado estabelecia a divisão da Europa Oriental em esferas de influência, com a Alemanha recebendo o território ocidental da Polônia e a União Soviética recebendo o território oriental, incluindo partes da Ucrânia e da Bielorrússia. Em 1º de setembro de 1939, as forças alemãs lançaram uma invasão em larga escala da Polônia, utilizando táticas de guerra relâmpago, conhecidas como Blitzkrieg. Esse ataque surpresa e coordenado, que incluiu bombardeios aéreos, ataques de artilharia e o movimento rápido das tropas terrestres, sobrecarregou rapidamente as defesas polonesas. Enquanto isso, em 17 de setembro de 1939, o Exército Vermelho Soviético invadiu a parte oriental da Polônia, conforme previsto no Pacto Molotov-Ribbentrop. A invasão da Polônia não apenas desencadeou a Segunda Guerra Mundial, mas também revelou ao mundo a natureza cínica e oportunista das relações entre as potências totalitárias. O pacto entre a Alemanha nazista e a União Soviética, inicialmente visto como uma surpreendente aliança de conveniência, rapidamente desmoronou quando Hitler voltou suas ambições expansionistas contra seu antigo aliado. A descoberta do Tratado de Não Agressão Germano-Soviético, mais conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop, foi um evento marcante na história diplomática do século XX. Este tratado, assinado em 23 de agosto de 1939, entre a Alemanha nazista de Adolf Hitler e a União Soviética de Joseph Stalin, foi mantido em segredo por um tempo significativo, até que sua existência veio à tona de maneira dramática. As negociações para o Pacto Molotov-Ribbentrop foram conduzidas em sigilo. Embora as tensões entre a Alemanha e a União Soviética fossem conhecidas, poucos estavam cientes das conversas secretas entre os dois regimes totalitários. Uma cláusula secreta do tratado previa a divisão da Europa Oriental em esferas de influência entre a Alemanha e a União Soviética. Isso incluía a divisão da Polônia e outras nações vizinhas. O segredo do pacto começou a ser revelado através de fontes de inteligência e espiões em ambas as potências. Agências de inteligência ocidentais, como o Serviço Secreto Britânico MI6, começaram a receber informações sobre as negociações entre a Alemanha e a União Soviética. Informantes dentro dos círculos diplomáticos nazistas e soviéticos forneceram informações cruciais sobre as negociações do tratado. Alguns desses informantes eram dissidentes descontentes com as políticas de seus regimes, enquanto outros eram agentes duplos recrutados por serviços de inteligência estrangeiros. À medida que as informações começaram a circular, os líderes ocidentais ficaram cada vez mais cientes da existência do pacto. A inteligência britânica e francesa coletou evidências substanciais que confirmavam a existência do tratado e suas cláusulas secretas de divisão territorial.
Em 24 de agosto de 1939, um dia após a assinatura do pacto, o governo britânico fez uma declaração pública denunciando o acordo e revelando suas cláusulas secretas. Isso chocou o mundo e desencadeou uma reação internacional, pois a aliança entre a Alemanha nazista e a União Soviética, duas potências aparentemente opostas, era impensável para muitos. A revelação do Pacto Molotov-Ribbentrop teve consequências imediatas e duradouras. Ela fortaleceu a determinação dos aliados em resistir à agressão nazista e soviética, e solidificou o entendimento de que a Segunda Guerra Mundial seria uma luta contra regimes totalitários expansionistas. O Pacto Ribbentrop-Molotov chocou o mundo e teve consequências devastadoras. Ele permitiu a Hitler consolidar seu controle sobre a Europa Oriental enquanto Stalin expandia suas fronteiras. No entanto, o acordo foi de curta duração, com a Alemanha nazista eventualmente traindo a União Soviética e invadindo-a em 1941. Isso levou à entrada da URSS na guerra ao lado dos aliados e à derrota final do eixo. O Pacto Ribbentrop-Molotov permanece como um lembrete sombrio dos perigos da diplomacia secreta e das alianças pragmáticas. Seu legado é uma advertência para as gerações futuras sobre os perigos de ceder à ambição sem considerar as consequências para a humanidade.